Perfeito. Perfeito. Daniel, a gente sempre comenta no nosso ciclo social, nas nossas redes sociais, as pessoas sempre mandam perguntas, né? Sim. E a gente selecionou algumas perguntas muito interessantes que a gente quer fazer para você. Uma delas é a seguinte: como a pressão por criatividade, ou no caso de profissionais que não são do mercado criativo, mas trabalham por resultado, né? Então, como a pressão por criatividade ou resultado pode impactar a saúde mental de profissionais no mercado? Acho que a gente acabou respondendo um pouquinho, quando ali até citei das novas tecnologias, né? Que impacta diretamente, que hoje uma pessoa pressionada a dar resultados, sendo que o trabalho dela é intelectual, ela vai sentir muito mais. Mas é claro que também existe um parênteses aí, que existem, de acordo com as características de cada um, existem pessoas que trabalham melhor sob pressão. Olha que interessante. Sim. Então, tem gente que, naturalmente, não necessariamente é fruto de um transtorno, né? Porque tem transtornos que têm essa característica também, né? Aham. De você protelar mais, procrastinar. Eu fico aqui, ó, ócio, eu tenho para entregar. Aí, 15 minutos para entregar, eu Corre. uma máquina. Porém, a gente precisa entender que ainda que o seu funcionamento seja assim, não é que você só trabalhou ali naqueles 15 minutos da pressão. Aquilo de ficar ali à toa e procrastinando faz parte, de uma certa forma, daquilo que te abasteceu para você correr ali no final. E acaba sendo até disfuncional em alguns momentos, né? Em alguns momentos, sim. Por quê? Porque também só trabalhar assim, ela vai te trazer, Sim. lógico, consequências, né? Então, a gente não pode nunca afirmar, o saudável é assim. O saudável é você trabalhar zen o tempo todo, saudável é você trabalhar. Cada um tem a sua resposta, a sua verdade. E imprevisto acontece, né? Também. Talvez ele pode estar criando algo e dar problema na internet. E aí? Sim. E esses 15 minutos que você reservou? Exatamente. Entendeu? Então, são coisas que precisa tomar cuidado. E essa questão de pressão, por mais que eu particularmente, eu não é algo que eu gosto de ter o meu tempo, eu tenho o meu prazo, eu faço o possível e o impossível para cumprir esse prazo. Isso não vai acontecer. Mas daí, quando entra na pressão, é algo que no momento ainda me atrapalha um pouco, mas eu tenho entendido cada vez mais que a pressão ela acaba sendo bom. Por exemplo, com o azeite. Qual é o melhor azeite? É o que a azeitona sofre mais pressão. Olha, interessante. Então, se na nossa vida a gente está passando por momentos de pressão e a gente consegue canalizar isso para algo bom, isso vai também trazer o melhor de nós depois que essa tarefa é feita. Né? Então, é como eu tenho buscado enxergar a pressão, porque quando a gente vê exemplos externos, a gente consegue aplicar isso para a nossa vida. Eu não estou me comparando com uma azeitona, mas eu estou me comparando que momentos de pressão, se nós soubermos canalizar isso de uma maneira adequada, de uma maneira saudável, isso pode no futuro ser bom para nós. Né? O piruá ou a pipoca. A pipoca só se torna pipoca sob pressão dentro maravilhoso. da panela. Sai daqui cheio de analogias, gente. Azeite, a pipoca, muito legal, é isso mesmo. E a gente precisa conhecer, mais uma vez, o autoconhecimento, né? A origem dessa pressão. Sim. Porque ainda que algumas pessoas não trabalhem tanto com pressão externa, mas na indústria criativa a gente vê muitos perfis assim, existe uma pressão interna muito grande. Exatamente. Tem pessoas que vivem uma autocobrança, uma autoexigência. Aquele famoso que na entrevista de emprego tem aquela resposta padrão. Qual que é o seu maior defeito? Sou muito exigente, muito perfeccionista. E muitas vezes isso é real. Porque isso às vezes chega a ser, se isso é extremo, chega a ser um defeito realmente. Sim. Que é a pressão interna. É uma autocobrança de ser perfeito. Eu não posso errar. Olha, eu vou falar uma coisa. A gente subestima, ou às vezes a gente estigmatiza pessoas que têm, por exemplo, altas habilidades, né? A superdotação. De achar que essa pessoa só vive coisas boas. Sim. Mas é uma barra. É um sofrimento, né? Sofrimento. Por quê? Porque são pessoas que a pressão interna delas, o grau de exigência para serem perfeccionistas é extremo. E se a sociedade fica ainda sabendo que elas têm isso,
Aí também vira uma cobrança, né? Porque a sociedade cria um estereótipo. De altas, expectativas, né? Então é porque ela é inteligente o tempo todo, tem todas as inteligências múltiplas ali, são nota 10, né? Então, pressão, né? E eu me lembro de um quadro que tinha no próprio Caldeirão, né? De crianças muito novas que faziam coisas que eu não me vejo fazendo cálculos matemáticos, né? Só pela silhueta do país eles sabem que país é. Mas pensa a pressão que essa criança sofre. E a própria repreensão que essa criança pode ter na escola. Porque os amiguinhos dele não vão ser como ele. E aí a Globo faz uma reportagem lá. As pessoas vão abraçar eles, né? Eles vão, os amiguinhos que talvez zoam ele ou que fazem piadinhas de muito mau gosto com ele, vão abraçar, vão tal, mas e no dia a dia? Como que é a rotina dessa pessoa? Então isso que você falou é muito pertinente e começa na infância e se perdura até a fase jovem, até a fase adulta. E quando você não tem uma inteligência emocional para lidar de uma maneira adequada com isso, algo que é bom acaba sendo até prejudicial, né? E a gente tem que evoluir muito. Aí envolve até políticas públicas. Já existem programas de aceleração para essas crianças. Já existem, são aprovadas e tal. Mas a gente percebe que nem todas as instituições estão preparadas para lidar com isso, porque essas crianças precisam de estímulo. Elas, quando fazem isso naturalmente, elas fazem porque gostam. Tem muita gente que acha que, não, olha lá, coitada, ela tá lá porque o pai ou a mãe colocou. Nem sempre é verdade. Às vezes é porque ela realmente gosta. Só que ela é uma criança. Então ela tem que ser estimulada a desenvolver aquilo que ela tem capacidade. Sim. E porque isso frustra, traz frustração. Há muitos casos, inclusive, de crianças que começam a se mostrar para o mundo externo. Eu preciso emburrecer, eu preciso começar a falhar aqui para poder não ser exposto. Não ser exposto, não posso ser diferente. Fazer parte da turma. E isso é prejudicial, porque vai morar dentro delas uma frustração grande. Exatamente. Então, hoje, quando você tem um laudo certinho, esses programas de aceleração aprovados, ela pode progredir mais rapidamente na escola. Tem que ter um acompanhamento, né, familiar, psicopedagógico, muito sério, né, porque as pessoas tratam, você falou, programa de TV, né, tratam como quase um circo, né, assim, virou atração. E não é bem assim, é uma pessoa, é um ser humano e que tem demandas, né? Por exemplo, em altas habilidades, existe uma questão que é a hipersensibilidade. Tudo tem o hiperfoco, tudo é muito extremo. Elas são muito mais sensíveis do que as outras pessoas. Sentem muito mais, o que é doído é muito mais doído. Quando algum deles ganha e os outros não, existe uma frustração, né, de um tamanho maior. Muito, né? É tudo mais intenso, dramático, né? intenso. É intenso. Exatamente. Então o olhar tem que ser muito especial. E acho que uma coisa boa de hoje, né, em todos os segmentos, é que o rádio... Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!